Fala pessoal, aqui é o professor Josimar Santos. Vamos para mais uma aula de trigonometria na circunferência. Para fechar esse ciclo, das reduções de quadrantes, chegamos no último passo, ou seja, como reduzir um arco que está no quarto quadrante para o primeiro quadrante. E aí temos aquela perguntinha, né? Como calcular o seno de 315 graus? Como calcular o cosseno de 330 graus? Como calcular, né, o seno de 300 graus? Tá ok? Para fazer a redução, né, do quarto quadrante para o primeiro, vamos fazer algo semelhante ao que foi feito a redução dos quadrantes anteriores, né, do terceiro para o primeiro, do segundo para o primeiro. Então, eu vou traçar uma reta, tá, do ponto aqui onde está marcando o arco de 315 graus, de modo que essa reta seja paralela ao eixo Y, até ela tocar na circunferência. Então, ela toca aqui nesse ponto, tá bom? Aí aqui eu vou fazer também, ó, uma outra reta, tá bom? Aqui é do centro da circunferência até o ponto, tá ok? E aqui nós vamos determinar um outro ângulo, que eu vou chamar de alfa. Eu não sei quanto é que mede esse alfa, porém esse ângulo alfa, ele é o valor desse arco aqui, ó. Começa no A e vai até esse ponto, ou seja, esse ângulo aqui, que nós estamos destacando, ele vale justamente alfa. Mas vamos lá à nossa construção. Observe que por construção, esse segmento é o raio da circunferência, então ele vale 1. Esse outro segmento também é o raio da circunferência, então vale 1. Como essa reta ela foi traçada paralelamente ao eixo Y, então ela é perpendicular, né, ao eixo X e, consequentemente, aqui nós vamos ter dois triângulos retângulos, tá bom? Então, temos esse triângulo retângulo, temos também esse outro triângulo retângulo. Uma outra particularidade é que esse cateto aqui, ó, ele é comum aos dois triângulos. Logo, né, eles têm a mesma medida aí em cada triângulo. Então, olha só, usando aquela mesma relação, né, de congruência entre triângulos retângulos, lá da geometria plana. Então, eu tenho dois triângulos retângulos, onde tem ordenadamente a hipotenusa, tá, com a mesma medida, e um cateto também com a mesma medida. Então, por esse fato, esses triângulos eles são congruentes. E com isso, qual é o ganho que a gente tem? É que esse ângulozinho aqui, ó, ele é justamente igual a alfa, tá bom? Então, é alfa. Ou seja, esses dois triângulos aqui, eles são, quer dizer, esses dois ângulos, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Observe, se o arco, ele começa aqui, né, no ponto A, e ele mede 315 graus, o valor desse alfa é justamente essa partezinha aqui, concorda? Então, ó, esse arcozinho aqui, ele tem como medida o valor de alfa. Só que é fácil a gente descobrir qual o valor dele. Qual o valor desse ângulo aqui? Ora, se eu tenho 315 e fecho em 360, aqui é o que falta, ou seja, esse valor aqui é o que falta para dar quanto? 360. Ou seja, é só a gente fazer 360 graus menos 315 graus. Isso vai nos dar um valor de 45 graus. E aí nós temos o valor do alfa. Ou seja, esse alfa vale 45 graus. Ou seja, aqui, ó, esse ângulo, né, ele vale 45 graus. Aqui, ó, 45 graus. Então, o que foi que a gente fez aqui? Aqui a gente identificou, a partir do arco que a gente tenha, quanto estava faltando para completar 360 graus. Então, é essa a ideia que a gente vai usar para determinar
o valor do seno, do cosseno, da tangente, de qualquer arco que esteja no quarto quadrante. A gente vai analisar quanto está faltando para dar 360 graus, tá bom? Só que aí eu tenho que levar em consideração também o sinal. No quarto quadrante, o seno, nós sabemos que no quarto quadrante, o seno ele é um valor negativo. Então, aqui vai ser menos o seno, né, do que falta para dar quanto? 360. Ou seja, a gente vai fazer 360 graus menos a medida do arco, que é 315 graus. Então, isso vai ser menos o seno de 45 graus. E qual é o valor, pessoal, do seno de 45 graus? É raiz de 2. Só que como é negativo, então vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Então, esse aí é o valor do seno de 315 graus. Tá ok? Vamos fazer mais um exemplo. Aqui, ó, por exemplo, é o cosseno de 330 graus. Aí eu tenho que analisar. No quarto quadrante, o cosseno, nós sabemos que o cosseno ele é positivo. Então, ele vai ser igual ao cosseno do que falta para dar 360 graus. Ora, se eu tenho um arco aqui, ó, de 330 graus, quanto é que está faltando para completar 360? Não é? Então, a gente sabe que está faltando aí 30 graus. Então, o cosseno de 330 graus é justamente igual ao cosseno de 30 graus. E o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, tá ok? Seguindo a mesma ideia, eu gostaria que vocês tentassem fazer aí, né, ou determinar aí o seno de 300 graus. E para finalizar, eu vou só escrever aqui a expressão geral, certo? Olha só, quando eu tenho um arco que está no quarto quadrante, tá bom? Então a relação é o seguinte: o seno de um arco que está no quarto quadrante é menos, porque no quarto quadrante o seno é negativo, menos o que falta para dar 360. Então eu descubro o que está faltando fazendo 360 menos o valor do arco. E para o cosseno, né? Como no quarto quadrante o cosseno é positivo, então vai ser igual ao cosseno do que falta para dar 360 graus. Então, é justamente 360 graus menos alfa. Então, está aí as duas relações que a gente vai utilizar para determinar o seno e o cosseno de arcos que estão no quarto quadrante. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. E aí chegamos ao final de mais uma aula e até a próxima. Valeu!